Como investir nos Estados Unidos? Você já pensou em investir nas maiores empresas lá da terra do tio Sam? Ficou com medo? Achou que era difícil? E se eu te contar que você pode investir na Google, Facebook, Amazon, Apple, que estão lá nos Estados Unidos a partir aqui do Brasil, de uma maneira simples e objetiva, seria interessante para você? Então já pegue papel e caneta na mão, que é sobre isso que eu quero te contar neste vídeo. Eu preparei um material muito didático, muito importante para você que quer diversificar a sua carteira de investimentos. E mais do que isso, imagine se você pudesse já começar com duas recomendações, e é isso mesmo, você vai poder baixar gratuitamente um relatório assinado pela Levante Ideias Investimentos, que estará na descrição deste vídeo, para você já começar com o pé direito lá na terra do tio Sam, começando seus investimentos aqui no Brasil, de uma maneira simples, objetiva e didática. Então, venha comigo que este vídeo ficou super legal. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Bolsa no Brasil em queda. E aí, como proteger o seu patrimônio? Será que é em ouro, dólar, nas empresas lá na terra do tio Sam? Então, é sobre isso que eu quero falar com você. Uma maneira de você proteger a sua carteira de investimentos de uma maneira simples, que praticamente qualquer pessoa pode fazer. E claro, assistindo este vídeo até o final você vai entender muito este conteúdo que eu preparei exclusivamente para você. Para falar sobre este investimento lá no exterior, primeira coisa, vamos entender por que isso é importante, como você vai diversificar a sua carteira de investimento. Estou trazendo aqui para você um conteúdo super legal, inclusive é um conteúdo que estará no meu próximo curso, que é Ações para Iniciantes. Eu estou trazendo aqui exclusivo para você e, claro, você vai baixar aí o seu relatório. Todo momento que você começa a investir, acredito que você já tenha ouvido falar sobre diversifique. Esta é a melhor maneira de você proteger a sua carteira, mas as pessoas já te contaram como fazer esta diversificação? Quais estudos tiveram para que isso pudesse acontecer? E eu quero trazer para você hoje um estudo que é a teoria da otimização do portfólio. O que significa isso, Anderson? Primeiro, porque é uma coisa que eu adoro, uma matemática que está por trás, extremamente avançada, mas eu quero simplificar aqui para você. Bom, a teoria moderna do portfólio, ou teoria de otimização do portfólio, como assim ela é chamada, foi também um motivo de prêmio Nobel em 1990. E o que consta, o que traz toda essa teoria, eu vou mostrar para você neste gráfico. Olha que interessante. Quando a gente começa a fazer investimentos, normalmente você vai ter 1, 2, 3, 4 ativos. E esses ativos, geralmente, eles estão em setores. Por exemplo, petróleo, energia, vestuário, entre outros setores que se dividem dentro da Bolsa, das empresas do Brasil, seja no Brasil ou no exterior. E dentro desta teoria moderna ou de otimização de portfólio, ela tem uma matemática muito interessante. Olha o que acontece. Esta parte, essa curvinha que você está vendo em vermelho, ela representa o nível, o risco que tem quando você faz um investimento em mais de um setor. Então, preste bastante atenção nisso aqui. Nós estamos falando de setores diferentes. Por que isso? Existe uma correlação entre um setor e outro. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando as empresas, geralmente elas, por exemplo, o dólar, quando o dólar está alto, você já sabe que aqui a bolsa, infelizmente, ela está tendo uma queda. Lá no pessoal no exterior está tendo uma desconfiança no Brasil. Então nós chamamos isso de correlação negativa, ou para você ter uma ideia, uma coisa que acontece de maneira inversa. Então, neste momento, se nós fôssemos analisar o dólar com a Bovespa, com a B3, nós estaríamos numa correlação negativa. A B3 teve uma queda gigantesca, derreteu, enquanto o dólar subiu. Então, imagine se você tivesse dinheiro protegido no dólar e um pouco, ou uma quantidade maior na B3. Então, o que seria acontecendo? Teria uma teoria de otimização do portfólio. Mas o que significa isso? Calma lá. Seguinte, quando você tem dois setores ou mais, você começa a ter aqui uma avaliação
que eu chamo de diversificação. Então, aqui você tem o risco da sua diversificação. Esse risco, ele vai caindo na medida que aumenta o número de setores. Então, para você ter uma ideia, quando você tem 2 setores na sua carteira de ativos, então vamos colocar 2. Então, imagina aqui que você tenha um investimento aqui no Brasil e um investimento como tem no relatório que eu vou te mostrar, que é uma ETF e um fundo. Imagina que você tenha um ativo no Brasil e um ativo no exterior. A chance a eliminação do risco, ela cai em 46%. Então, quando você tiver aqui uma queda, ele vai trazer uma queda de 46%. Então, tudo que eu colocar aqui desse lado é uma que nós chamamos de eliminação do risco. Então, preste bastante atenção. Quando você baixar o relatório, você vai ter lá pelo menos 2 recomendações para você, que é uma ETF e que é um fundo. A ETF, para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos, ela teve uma rentabilidade de 166%, enquanto este outro fundo, nos últimos 5 anos, lá no exterior, todos os dois são dos Estados Unidos, teve uma rentabilidade de 90% nos últimos 5 anos. Isso quer dizer que se você tivesse escolhido um desses 2 ativos que estão neste relatório há 5 anos atrás, e você também estivesse escolhido a B3, por exemplo, o BOVA11 ou alguns setores aqui do Brasil, você tivesse 2 setores, a eliminação você eliminaria aproximadamente 46% de risco na sua carteira. Por que que isso acontece? Praticamente é muito difícil, né? Aqui você elimina 46% de os 2 setores darem uma crise ao mesmo tempo. Olha como que fica interessante agora, se nós aumentarmos este número, dobrarmos, tem uma matemática muito legal aí por trás, tá? Vamos supor que a gente dobre e você passe para 4 setores. Então, quando você passar para 4 setores, só para você ter uma ideia, o risco ele vai cair, vai diminuir, vai reduzir 72%. É isso mesmo, olha, 72% de queda de risco de acontecer um caos nesses 3, 4 setores, na verdade, né? Aqui embaixo, você tem, eu vou marcar aqui para você, você tem uma parte aqui que é o risco natural que existe. Esse risco que está aqui embaixo é o risco do mercado. Então, esse aqui, dentro da renda variável, você não consegue ficar sem ele. Renda variável é renda variável. Neste exato momento que você está assistindo este vídeo, e eu não sei quando estará assistindo no futuro, eu estou gravando ele em 2020 e nós estamos passando por uma crise que é do Covid-19. Isso está globalizado, não é uma coisa pontual em um país, em um continente ou outro. Então, esta parte de baixo que está aqui, você tem um risco natural do mercado, principalmente tratando de renda variável. E aqui você tem esta curva que ela diminui, ela decresce, na medida em que você aumenta os setores. Então você pode, de 4, ir para 8 setores, por exemplo. Para você ter uma ideia, se você hoje tem uma carteira diversificada e você trabalha com 8 setores, eu não estou dizendo 8 ativos, não estou dizendo 8 empresas, estou dizendo 8 setores. Você vai pegar um setor de construção civil, você vai pegar um setor de petróleo, de transporte, de alimentação, vai pegar um outro setor que você queira e você tem agora à sua disposição um setor que você pode proteger lá fora nos Estados Unidos. Quando você tiver 8 setores, para você ter uma ideia, o seu risco ele cai em 91%. Então, o risco aqui, olha, ele é reduzido, ele diminui, faltou espaço lá, em 91%. Que risco é esse? É o risco de toda a sua carteira cair ao mesmo tempo. Então, isto é diversificação. Então, é nesse momento que você realmente olha para a sua carteira e fala assim, legal, eu tenho uma carteira diversificada, que ela vai estar seguindo uma rentabilidade, e aqueles setores, caso você tenha, por exemplo, 8, Anderson, mas eu tenho 6, 5, ótimo, legal, tá? Mas eu estou dizendo aqui o que que traz, deixa eu colocar aqui, a teoria de otimização de portfólio, top.
ou teoria moderna de portfólio, como também carinhosamente é chamado. Quando você tiver esses setores na sua carteira, você diminui a chance de todos os setores caírem ao mesmo tempo, porque passa a ser aqui praticamente, não vou dizer praticamente impossível, mas a chance ela passa a ser de 9% para que caia ao mesmo tempo e de 91% que não vá cair todos os setores ao mesmo tempo. E então, como você vai ter uma carteira diversificada com vários setores se você colocar todos os ovos dentro da mesma cesta aqui no Brasil? Enquanto nós estamos aqui no Brasil com uma crise na B3, não que as outras bolsas não estejam, não que as outras empresas elas não estejam passando por dificuldade, mas a desvalorização da nossa moeda frente ao dólar, ela é muito discrepante. Então, nós temos aqui uma relação negativa quando eu associo o dólar com todo o desempenho da B3. E a teoria de otimização do portfólio, ela diz que quando você tem uma correlação negativa, é melhor para o seu portfólio, é melhor para a sua carteira. Por isso, neste relatório que você vai baixar, além de você ter esta recomendação, essas recomendações de dois ativos, um é um ETF, o outro é um fundo. Só para você ter uma ideia, um ETF rendeu mais de 166% nos últimos 5 anos e este fundo rendeu mais de 90% nos últimos 5 anos. Então eu acredito sim que é um material de estudo, um material realmente preparado com carinho pela Levante Ideias e Investimentos, assinado por toda a equipe, para que você possa estudar e começar a colocar em prática toda esta teoria que já foi descoberta há um bom tempo e talvez você ainda não tenha colocado em prática. Então, observe que existe sempre aquela velha disputa, né? As empresas que estão crescendo nos Estados Unidos, Google, Facebook, Apple, tudo que você conhece, Coca-Cola, será que você poderia ser dono delas? E a resposta é sim. Você poderá ser dono de uma fatia de todas elas dentro de uma ETF que vai te custar aí aproximadamente R$200, um pouquinho menos, dependendo do dia que você fizer a sua cotação na sua corretora, e você vai poder começar a diversificar a sua carteira. Vai continuar investindo sim nas empresas e nos setores do Brasil, afinal de contas nós vamos deixar o nosso dinheiro aqui no país, e nestas duas recomendações o dinheiro também não sai do país, você não terá dificuldades para declarações de imposto de renda, confisco, etc. Vai ser muito simples para você. Então, fica aí agora este conteúdo para você estudar, entender a importância da diversificação. Você já vai começar com o pé direito com essas duas recomendações e vai continuar os seus estudos para ter liberdade financeira, fazer o dinheiro trabalhar para você. E aí, eu preciso saber se este conteúdo te ajudou. Se sim, deixa o seu like, bora lá para os comentários, me conta depois de você ler os relatórios se você já investia nesta ETF e neste fundo, se você já investe fora do país, quais são os seus investimentos, como que está a sua carteira? Você ainda está na caderneta de poupança? Nos grandes bancos? Corre de lá e vem para cá para você poder aprender a investir. Um forte abraço do Anderson Gonçalves e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!